Olá, tudo bem? Para essa questão, nós vamos dar uma atenção maior ao que a gente diz ser o potencial elétrico em placas que possuem um campo uniforme, tudo bem? No campo uniforme, disse que as linhas são igualmente espaçadas, né? Tipo, a distância entre uma linha e outra é a mesma, e que elas saem da placa positiva para chegar na placa negativa. Mas você sabe por que ela sai da positiva para chegar até a negativa? Isso acontece porque toda linha de campo parte de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. É por isso que nas cargas positivas, quando a gente considera apenas uma carga pontual, o campo elétrico é divergente, é para fora. Por quê? Porque o campo elétrico é maior perto da carga positiva e vai decrescendo conforme vai se afastando dela, que é o que a gente pode usar como referência aqui. E na placa negativa, que eu vou desenhar aqui no cantinho, as linhas elas são convergentes, elas apontam para a carga, para dentro da carga. Mas por que essa linha de campo aponta assim? Porque o potencial aqui é maior do que o potencial aqui, ele decresce. Então, não interessa se a carga é positiva, se a carga é negativa, a gente sempre vai poder afirmar que o potencial elétrico é maior quanto mais perto da placa positiva, ou seja, quanto mais perto da origem dessas linhas, e a gente vai poder afirmar que quanto mais perto da chegada dessas linhas de campo, né, na placa negativa, menor será o potencial elétrico. Uma forma bem legal da gente analisar é inclusive pela fórmula U é igual a K vezes Q sobre D. Esse Q aqui, ele não é acompanhado de nenhum módulo, como tem na força e no campo elétrico, por exemplo. Ele é o Q puro. Por isso, quando a gente considera aqui a carga negativa, se a gente substituir um valor negativo aqui, quanto maior a distância que a gente colocar, menor o módulo do potencial, né? Mas, por exemplo, menos 2 para uma distância. Daí eu diminuo essa distância e eu tenho o potencial menos 1. Perceba que menos 2 é menor do que menos 1. Tudo bem? Isso porque vai definir o potencial. Ó, se eu tenho menos 2 e menos 1, né? Quanto menor a distância, maior o potencial. Menos 2, menos 1. O menos 1 é maior do que o menos 2, porque no negativo a gente conta ao contrário, né? Tipo, se tu deve R$1, tu deve menos do que se tu devesse R$2. É nessa lógica, entende? Por isso que quanto mais próximo daqui, quanto menor a distância em relação à placa negativa, menor é o potencial. Então, ele vem daqui, onde é maior, para cá, onde é menor. Tudo bem? Então, não interessa se a carga é positiva, se a carga é negativa. Sempre, 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 o potencial vai ser maior perto da placa positiva e menor perto da placa negativa. O que vai acontecer é que, quando a carga for positiva, ela vai se mover da linha de campo aqui do positivo para o negativo. Então, ela vai se mover do maior potencial para o menor potencial. E quando a carga for negativa, ela vai se mover da placa negativa para a placa positiva. Então, ela vai se mover do menor potencial para o maior potencial. Tudo bem? Então, depende do movimento em relação de qual para qual você está indo, não em relação aos pontos. O ponto onde é maior e onde é menor, eles são fixos. O que vai mudar é a relação da carga em relação a esse potencial. Tudo bem? Por isso que eu posso afirmar que VC é maior do que VB, que é maior do que VA. Tá legal?